Olá a todos da banca, professora Natália e todos os outros que compõem a banca, a examinadora. Meu nome é Gladson Ribeiro, mestrando pela Universidade do Minho, da Escola de Economia e Gestão. O mestrado é em Marketing e Gestão Estratégica. Meus orientadores, o orientador foi o Dr. Antônio Azevedo e co-orientador Dr. José Carlos Pinho. O tema como vocês podem observar, chama-se Expressividade e Estereótipo do Gênero na Liderança Política. Agora vou apresentar todas as fases do projeto, onde vai ser passado. Toda a parte, temos a começar pela introdução. Introdução. Este trabalho tem um foco na discussão da influência da aparência física do candidato político, em particular na expressão facial, usando o apelo ao sorriso smile appear, combinado com o estereótipo de gênero com o efeito thinking manager, thinking male, na competência da percepção de liderança no contexto do marco político da eleição britânica. A justificativa do estudo. No âmbito da política, tem-se feito estudos para avaliar a influência da expressão facial e do sorriso em particular, na percepção dos candidatos femininos em comparação com os masculinos. É isso o autor Hudson Conex-Hope em Anderson, de 2007. Ele enfatizou muito sobre essa área. Independentemente do gênero, o sorriso influencia positivamente a percepção do candidato, que é percebido como mais competente, íntegro e elegível. Contudo, as mulheres mais sérias são consideradas menos competentes, menos íntegras e menos elegíveis do que as sorridentes. Essa diferença não verifica-se nos homens. Assim, tudo pode indicar que as expressões faciais dos candidatos femininos no marco político devem ser congruentes com o estereótipo de gênero. Formulação do problema. Visto toda essa ênfase nos candidatos femininos e masculinos, a congruência de um gênero, estereótipo de gênero e outro, eu formulei o contributo deste trabalho, tem como competente e informativa aos cidadãos de como melhor avaliar sua participação cívica na escolha de candidatos e conteúdo da mensagem política. Pretende-se verificar qual a influência da expressão facial do candidato político através da análise de conteúdo dos outdoors. Qual a influência do gênero do candidato político através da análise do conteúdo dos outdoors? São duas perguntas, que nós gostaríamos de verificar. Exatamente o impacto da expressão facial versus a análise do conteúdo que são encontrados nas publicidades, propagandas, através dos outdoors nas ruas, durante o período de candidatura, como também os políticos através da análise do conteúdo. Os objetivos desse trabalho. O objetivo geral é perceber a influência da expressividade facial e gênero dos candidatos políticos através da análise do conteúdo dos outdoors da eleição britânica. Os objetivos específicos. Primeiro é revisar a literatura sobre esse tema, sobre esses aspectos, os conceitos, entre outros. Aplicar um questionário tendo por base a criação e a validação de uma escala de liderança percebida. E, por último, analisar os dados qualitativamente e quantitativamente. A metodologia utilizada. A população em amostra. Por razões de ordem financeira, iremos centrar nossa atenção no concelho do país Braga, é uma cidade do norte de Portugal. E o design pesquisa. Primeiro vamos falar dos paradigmas epistemológicos. Nós adotamos predominantemente o paradigma construtivista por percorrer ao design pesquisa qualitativo, de método indutivo, também por ter uma postura de múltiplas realidades. E a posteriori, optamos pelo questionário, pela fase de validar a escala que mede a percepção da liderança. Fontes de dados. Essas fontes foram artigos científicos, livros e consulta na internet. A recolha de dados foi articulada com a revisão da literatura, vai permitir refletir sobre a relação entre as variáveis
e delinear os objetivos da pesquisa. Os métodos: análise dos dados qualitativos recolhidos através de questionários e observação foram feitos através da análise de conteúdo das imagens apresentadas aos respondentes. Essas foram as imagens que foram selecionadas para, juntamente com os questionários, forem dados às pessoas que foram inquiridas. Por exemplo, nas figuras acima temos David Cameron em duas perspectivas, ele com o sorriso cerrado e aqui ele com o sorriso sério. Contrapartida, temos Nicola Blackwood, a candidata também, ambos do Partido Conservador, ela com sorriso e ela sem sorriso. Outro partido, o Partido Trabalhista, temos o Gordon Brown, e ela sorri e ela sério. E ele também tem uma Lillian Greenwood, ela sorri e ela sério. Essas foram as imagens que foram distribuídas, juntamente com cada questionário vinha com uma imagem dessas selecionada para que fosse verificada através da imagem se era percebido aquelas qualidades de liderança que vamos mencionar durante o processo. Ok? Também no questionário foram utilizadas perguntas através de 12 imagens da escolha do voto. Temos, vamos observar no projeto, eu numerei de A a L, onde abaixo vai ter o nome de cada um desses candidatos. Por medida de espaço não pus cá, mas se quiserem ver na tese vai ter lá. Esses candidatos também foram expostos juntamente com o questionário na parte de baixo a dizer qual desses você votaria. Qual dessas personalidades de candidatos. Ok, os procedimentos. O procedimento analítico, no que se refere aos questionários compostos pelas escalas de percepção social, de liderança e de avaliação do impacto dos contextos afetivos sobre os eleitores, será feito através de métodos dispositivos do software SPSS. O SPSS é um programa utilizado estatísticos para ciências sociais, onde ele faz todos os ajustes metodológicos, qual nós utilizamos como análise. Ok, o nosso modelo conceitual foi exatamente esse, feito nos outdoors, o candidato político exposto às pessoas. Aqui são os eleitores, tem aqui suas variáveis psicossociais, como sexo, idade, classe social, habitações literárias e ocupação. Nos outdoors, além do candidato, o que é que nós visualizamos a imagem ao observar o outdoor? Temos o conteúdo da mensagem, geralmente são frases, o partido político, o layout, se vem sozinho ou acompanhado, o conselho, que para nós no Brasil seria o Estado, que é considerado, que chama-se conselho. Já também o gênero, o sexo da pessoa, do eleitor, a expressão facial, se está a sorrir ou está face neutra, a aparência física, isso é rosto, roupa, cabelo. Tudo isso também há um impacto na percepção dos eleitores. Juntamente com isso, tenho um conhecimento prévio, se eu conheço aquele candidato ou não, o partido político, se eu conheço, se me faz alguma diferença ou não, o estereótipo de gênero, o voto nas eleições anteriores, se eu votei nesse partido, nesse candidato, em resposta na linha, a resposta cognitiva ao visualizar essa imagem, a credibilidade, a escala, que vão montar as avaliações sobre percepções de liderança, atitude ao anúncio, atitude ao candidato e intenção de voto, resposta emocional. E o resultado das eleições. Ok, minha metodologia não é possível fazer tudo na minha tese de mestrado, mas foi observado exatamente o PLC, que seria a avaliação das variáveis dos atributos de liderança percebidos. Ok, análise e discussão dos resultados. Análise descritiva. Os resultados tinham os respondentes tinham entre 18 e 62 anos, idade média 28 anos, e em termos de escolaridade, 65% tem graduação ou pós-graduação, enquanto 34,2% tem um nível médio de escolaridade ou menos. Tendo 73% dos respondentes do sexo feminino, 24% do sexo masculino, a ocupação dos respondentes eram 44 estudantes,
4,5% desempregados e 4,6% funcionários públicos, uma média de 15% do desvio padrão de 18%. Ok, os respondentes votaram entre os 12 candidatos. Em primeiro lugar foi David Cameron, com 22,6% dos votos. Em segundo lugar e terceiro lugar, empate entre Nicola Will, Patrick Jack Quack e Russ Nard Alley, com 14%. Em último lugar ficou Victoria Alley, com 0,7%. Análise fatorial, tendo como KPMLO o Razer Mail Olkin, de 0,73, que segundo Perry, 2008, né, na página 199, pode ser visto também na tese, que é a avaliação de KPMO, um valor médio, né, isso quer dizer que está bom. A prioridade dos 73 traços de liderança que foram postos nos questionários foram selecionados tendo como base no artigo de Brockback, 2008, que resultou na correlação de 17 fatores. Ok? Não traduzi, está em inglês ainda, na análise fatorial. Esses 73 traços de liderança resultaram em 17 fatores. Para vocês observarem, desses 17 emergiram, viraram 1. Né? E desses 17 viraram fatores que mais tarde trabalhamos e damos o nome a cada um. Então, observar a continuação da tabela. O análise fatorial, desses 73 viraram 17 fatores, né? A 1 chegamos à integridade, fator 2 soluções problemáticas, fator 3 irracional, chamamos malévolo, fator 5 processual, fator 6 mediador, fator equipe, quer dizer equipe no Brasil, equipe íntegra, fator 8 antissocial, fator 6 crítico, 10 preparado, 11 modesto, 12 organização, 13 consciência de Estado, 14 convincente, delegar ou clareza, visionário e 17 banal. Aqui é a tabela, né, dos ajustes dos tratamento desses fatores, a regra linear, extrai dos outros candidatos avaliados. Né? Tem a média e tem o desvio padrão. Ok? Comparação entre os efeitos, gêneros de candidatos e partidos. Diferente significância entre o efeito smile e não smile, sorriso e não sorriso, nos candidatos. Se observar o candidato David Cameron, né, teve mais ênfase no fator 3, inspiracional, onde o sorriso teve uma média de 0,72, o padrão de desvio de 81, e muito menor no não sorriso, quantidade de votos e o peso. Mesma coisa aconteceu com David Cameron. Eles foram os fatores que mais preponderaram nas suas observações, foram também o fator 9, que é o crítico. Gordon Brown foi o 9, também crítico, na sua imagem ao sorrir ou não sorrir. Lillian não teve nenhum fator destes. Neil Blackwood. Os que mais lhe saltaram à vista foram o fator 5, 12 e o 10, processual, organizacional ou preparado. Ao sorrir, teve esses efeitos negativos, mas ao estar séria, né, aumentaram esses valores, quer dizer que ela era mais competente ao não sorrir. E o mesmo pode se ver com os outros candidatos, aqui é a continuação, tá bem? Vou adiantar mais um pouco. Na tabela 20, fatores que convergem entre os candidatos do mesmo gênero de partidos diferentes. Cameron versus Gordon Brown são diferentes partidos. Né? O Gordon e o Brown sorrindo, os dois dão ênfase no inspiracional, a média 0,13%. E já Lillian Greenwood e Nicholas Blackwood, partidos diferentes, foram preparados no fator 10. As duas, em comparação uma à outra, acho que fatores que emergem nas outras, uns são mais parecidos exatamente nesse mesmo fator. Temos aqui os números de médias. Conclusão. Consolidamos esse trabalho após uma revisão de literatura e uma análise empírica. A expressão facial demonstrou grande ajuda na escolha de um candidato político. E o sorriso teve uma influência positiva no sexo masculino e negativa no sexo feminino. Os dados revelaram que, em primeiro lugar, David Cameron, os resultados das eleições britânicas de 2010 demonstraram o mesmo resultado. Né?
Se observar em 2010, quem ganhou foi o David Cameron, e atualmente é o primeiro-ministro da Inglaterra. O candidato Nicholas Blackwood revelou ser mais processual, preparado e nível de organização quando não sorri. O mesmo não ocorreu com Lillian Greenwood. Os candidatos do sexo feminino demonstraram um maior índice de integridade que os do sexo masculino. A candidata Lillian Greenwood revelou ser mais preparada que a candidata Nicholas Blackwood. Limitações da investigação. Trabalho, tive 6 meses para investigar, como estava em tempo integral, foi o tempo que me deram para preparar a tese. Dificuldades, não tive bolsa de estudos, custo da impressão dos questionários e deslocações, né? Dificuldade da base de dados de arquivos sobre o tema, não tinha no momento disponível e a universidade não disponibilizou naquela altura. Hoje a Universidade do Minho já tem base de dados para todos os mestrandos e doutorandos, gratuitamente desde que sejam inscritos. Sugestões para investigações futuras. Relação de causalidade entre a imagem do candidato político e a percepção dos eleitores tem no âmbito da aparência física. A influência do conteúdo da imagem, ideologia, com a imagem do candidato em relação com o partido. O impacto da aparência física e vocal do candidato na percepção dos eleitores. A influência do gênero e expressões emocionais na escolha de um candidato político. A relação de causalidade entre a expressão facial e a imagem do candidato político na percepção dos eleitores. Aqui são algumas das referências utilizadas e esse é o vídeo que eu gostaria de passar para vocês na banca examinadora. Muito obrigado pela atenção e continuação de um bom dia.